de Feira de Santana, também é historiador, escritor, e essa semana eu conversava com ele, porque o que me inspirou nessa reportagem, doutor João, é que eu vendo todo o material que foi colhido pelas televisões no 2 de julho, aquela beleza arquitetônica de Cachoeira, Santa Amaro e Maragogipe, eu percebi uma coisa, que muitos casarões, muitas igrejas precisando de uma conservação maior, sobretudo na margem do rio Paraguaçu. E o senhor escreveu muito bem sobre aquela região, numa obra literária que eu guardo com muito carinho. Me fale sobre esse casario do Recôncavo Baiano, doutor. Muito bem. Bom dia, Dilson, bom dia, Fernando, Ana Paula, toda a equipe, especialmente aos seus ouvintes, Dilson. E é com muita alegria que nós comparecemos ao seu programa para falar sobre esse tema que é bastante caro. Eu, na verdade, sou historiador das ciências, então eu fiz um doutorado nesse tema na Universidade Federal da Bahia e tive a oportunidade de trabalhar com a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. Por isso aprofundei a pesquisa e terminei fazendo uma publicação, que é um livro que foi feito pela Universidade Federal da Bahia, a EDUFBA, a editora, sobre a Santa Casa de Cachoeira. Muito bem, olha, Dilson, eu digo que é com muita alegria, com muita satisfação que a gente revive essa história, uma história gloriosa. Cachoeira foi uma das 10 vilas mais importantes do Brasil do ponto de vista político e econômico. Cachoeira centralizou, por exemplo, na economia, parte do ciclo da cana-de-açúcar, da produção de cana-de-açúcar, da produção de fumo, da produção de mandioca, e se tornou, portanto, uma potência em termos de PIB, Produto Interno Bruto, atualizando a linguagem de hoje. Além disso, Cachoeira foi estratégica na colonização brasileira, porque era através da bacia do rio Paraguaçu, no Iguape, que adentravam os navios, as barcaças, e conduziam todas as pessoas, os colonizadores, até o porto de São Félix, que fazia parte de Cachoeira. E a partir daí é que adentrou no Brasil os colonizadores que foram responsáveis pela nossa colonização. Pra você ter uma ideia, Cachoeira, através de Cachoeira, adentraram os colonos e escravos, os povos escravizados, que chegaram até as Gerais e descobriram o ouro numa cidade que hoje é chamada Cerro, em Minas Gerais, denominada naquela época Cerro do Frio, e foi a Câmara de Cachoeira que comunicou ao rei de Portugal a descoberta de ouro nas serras de Gerais. Naquele período não existia nem a capitania de Minas Gerais, ela só foi instituída posteriormente. Então Cachoeira era estratégica, foi estratégica na colonização brasileira, por exatamente ter o seu porto através do qual adentrava os colonizadores. E se tornou, portanto, um burgo importante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, e é que vem o nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, é que Cachoeira sediou um grupo de baianos e brasileiros que se rebelaram contra as forças portuguesas. Então, a partir de Cachoeira, nós deflagramos na Bahia um grito pela independência brasileira. E isso antecedeu, inclusive, o 7 de setembro, como nós consagramos 7 de setembro de 1822. Em Cachoeira, no dia 6 de setembro de 1822, Dom Pedro já foi aclamado como imperador do Brasil. Então tem um precedente histórico muito importante e nós precisamos cuidar desse acervo, desse patrimônio, porque eu lhe disse, Dilson, outro dia eu fui fazer uma palestra na Igreja do Carmo, em Cachoeira. É um complexo arquitetônico maravilhoso e fiquei emocionado, porque não fica nada a dever o interior da Cachoeira do Carmo a igrejas europeias. Então nós temos um tesouro junto da gente e precisamos de conservar melhor esse tesouro, até porque o turismo hoje é uma fonte importante de recursos na nossa economia. E de repente pode-se pensar, as instâncias governamentais, a sociedade civil por inteiro, de ter um fluxo turístico para a região do Recôncavo Baiano, e aí tem Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, Maragogipe, que possam viabilizar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida daquela população. Portanto, precisamos preservar esse grande patrimônio que nós temos. Igreja do Carmo é aquela que fica na margem do rio.
Ele fica próximo da margem do rio, tá certo? A igreja Porque tem uma que fica na margem do rio mesmo, tem umas escadarias. Isso. Ali é a Igreja da Ajuda. Igreja da Ajuda. Também outra igreja muito importante. Então, temos a Igreja da Ajuda, a Igreja do Carmo, do Complexo do Carmo, que hoje é um hotel, tá certo? Já funcionou como hotel posteriormente. A Igreja do Carmo foi fundada pelos carmelitas, a Ordem Carmelita. Ela foi doada por João Rodrigues Adorno aos carmelitas e eles instituíram, portanto, a instituição, lógico, do Carmo, que tem essa igreja maravilhosa. Além dessa, tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde se deu o Tedeum no dia em que Cachoeira se rebelou, e exatamente 6 de setembro ela se rebelou e aclamou Dom Pedro como imperador do Brasil. Mas há casarões também residenciais muito grandes e que eu percebi que estão ocupados até por sem-tetos, né? São áreas que precisariam de uma preservação diferenciada, turística. Exatamente. Nós precisamos preservar o nosso patrimônio arquitetônico. Eu dizia a você naquele dia, Deus, que eu, há uns 4 ou 5 anos, estive na Alemanha, em Frankfurt, e Frankfurt foi uma das áreas devastadas da Segunda Guerra Mundial. E hoje os alemães estão reconstruindo o centro histórico de Frankfurt a partir de fotografias. Então nós temos um passo muito maior. Nós temos em Cachoeira casarões belíssimos, casarões que foram, nos quais habitaram heróis e heroínas brasileiras. Eu destaco aqui Ana Nery, que é a patrona da enfermagem, residente em Cachoeira, lutou, apoiou na guerra contra o Paraguai. E aí eu volto a dizer, Dilson, Cachoeira é tão importante que as tropas de Minas Gerais que vieram para a Guerra do Paraguai, que foram para a Guerra do Paraguai, elas vieram para Cachoeira para daqui pegar navios e ir para o Paraguai. Então veja a importância que nós tivemos, que Cachoeira teve naquele momento histórico. Portanto, precisamos preservar esses casarões, porque queremos ver coisas bonitas, não queremos ver lixo, restos, tá certo? Edifícios destruídos. Por isso é importante que haja essa preservação arquitetônica de Cachoeira e uma revitalização da história, para nós nos orgulharmos disso. Todos nós temos história, Cachoeira tem uma belíssima história, Feira de Santana tem uma belíssima história. Em Feira de Santana nasceu, lógico, pertencia a Cachoeira, mas nasceu Maria Quitéria de Jesus, que é uma das 10 mulheres mais influentes da história brasileira. Nascida em Feira de Santana, no Sítio de Cruzeiro, batizada na igreja de São Vicente, ou Tiquaruçu, hoje chamado Tiquaruçu, e durante um período longo morou em uma fazenda próximo da Serra da Agulha, que hoje fica perto de Sete Portas, entre Sete Portas e Tanquinho. Então, vale a pena, e aqui eu apelo até ao meu bom amigo e prefeito Colbert Martins, que adora história, conhece história, quem sabe criasse um parque de Maria Quitéria em Feira de Santana. É fácil. O Sítio de Cruzeiro não sabemos onde ele foi localizado. Mas a Serra da Agulha, sim, sabemos que tal pensar em fazer um parque de em homenagem a Maria Quitéria na Serra da Agulha, que é fácil de identificar, porque a serra permanece lá altaneira com uma estrutura geográfica permanente. E Feira de Santana, também falando da cidade, né? Recentemente estava vendo as fotos antigas dos casarões de feira que foram demolidos, sobretudo na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Senhor dos Passos. Quer dizer, hoje só foto para reconstruir. Quer dizer, e como o senhor falou, que na Alemanha estão pegando as fotos para reconstruir os prédios que foram destruídos na guerra. E aqui já pensou se a gente tivesse... Nós estamos destruindo os prédios, né? Nós estamos destruindo. Ainda restam poucos, por exemplo, ali, o Pequeno Príncipe, né? Que eu soube que ainda está em pé, né? Pequeno Príncipe foi da família Frois da Mota e ainda está de pé, graças a Deus, na Avenida Senhor dos Passos. E uma boa notícia, Dilson, sobre isso é que o antigo casarão que pertencia ao João Pedreiro de Cerqueira, que foi comprado pela Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, que mais tarde foi sede do Batalhão de Polícia de Feira de Santana e que hoje está sob a guarda do Sesc Senac, ele está em processo de reconstrução. Tá certo? Eu soube, por uma fonte, por um amigo que milita nessa área, que existe uma destinação vultosa de recursos para que haja reconstrução, aliás, a conclusão das obras. A restauração, Restauração.
pelo menos ele deixou de estar sendo destruído, porque hoje está seguro por estruturas, né? Mas a boa notícia é que parece existe já a destinação do Sesc Senac para a conclusão da obra de requalificação. Vai ser uma festa para a Feira de Santana. E ali era hospital, depois foi sede da Polícia Militar, foi sede do Bahia de Feira também, viu, Miro? Bahia de Feira teve sede ali naquele casarão. Muito bem. Foi sede do Bahia de Feira ali. Isso, Palácio do Menor. Palácio do Menor. Finalmente hoje tem um restaurante do Sesc Senac próximo, na mesma área, mas o casarão precisa ser revitalizado para orgulho e para o bem da história feirense. Agora, essa sua ideia de que a prefeitura cria o sítio Maria Quitéria, né? A área arqueológica, né? Podemos assim falar, em homenagem à heroína de Feira. Aí, aproveita, porque Feira de Santana é uma cidade que ela não tem praia, ela não tem outras atrações, mas ela tem história. Tem história, todos nós temos história. Eu aqui, mais uma vez, eu já penso nisso há dias, Dilson, criar-se um parque Maria Quitéria não é algo de maior custo. Até porque naquela área da Serra da Agulha, onde Maria Quitéria viveu, quando Maria Quitéria foi para a Cachoeira se alistar nas forças revolucionárias que combateram e chegaram ao 2 de julho, ela morava nesse período, na fazenda próxima à Serra da Agulha. Então fica fácil localizar essa área, aliás, é facílimo, e a partir daí talvez a prefeitura possa desapropriar uma área, talvez não muito grande, mas criasse um parque em homenagem a Maria Quitéria. Nós estaríamos homenageando a nossa história. Nós teríamos um local exato onde viveu Maria Quitéria, tá certo? E inclusive servir até como ponto turístico de visitação. Então nós precisamos remontar isso. Feira tem história e essa história pode ser resgatada e servir como referencial para não ficar pensando que Feira é somente uma cidade comercial. Não, Feira também tem história e nós temos uma história que podemos nos orgulhar e devemos sempre enaltecer. E essa semana também, diante dessas reportagens do 2 de julho, que a TVE fez uma grande matéria no dia 2 de julho, o conhecimento sobre Maria Filipa, que até eu desconhecia bastante sobre ela. Eu ia falar de Maria Filipa, mas na hora que a gente comparava com Maria Quitéria, a gente deixava Maria Filipa aí como um subproduto da Revolução. Mas na verdade ela foi importantíssima. Maria Quitéria teve uma visibilidade maior, eu diria, porque ela combateu e ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I, né, com a comenda da Cruz Imperial. Isso tudo teve uma repercussão muito maior. Mas duas outras mulheres foram muito importantes, aliás, diversas, mas duas outras foram muito importantes. Maria Filipa, na ilha de Itaparica, né, que ajudou muito o combate contra os portugueses, e Sora Joana Angélica, que é um símbolo, né, da resistência baiana à invasão portuguesa, às forças portuguesas. Essa inclusive veio a ser infelizmente assassinada no convento da Joana Angélica, hoje denominada Joana Angélica. Pois é, doutor João, eu achei que realmente precisa ser feita alguma coisa para resgatar aquela arquitetura que eu vi na televisão essa semana, que, por exemplo, alguns eu não conheço pessoalmente, nunca tive. Só uma curiosidade, eu conheço Cachoeira, bem aquela região, mas quando você sai um pouco ali das margens do rio, eu pouco conheço, mas eu vi essa semana que realmente aquilo precisa de um trabalho do IFAM, do governo da Bahia, das autoridades de modo geral, para não deixar. Eu vi, por exemplo, aquela escadaria daquela igreja. Da Ajuda, toda tomada de mato. A repórter sentou em cima do mato. As escadarias todas tomadas pelo mato. Não dá pra gente olhar isso e ficar calado. Claro. Precisamos resgatar, é um esforço coletivo, e Cachoeira é um patrimônio, Feira de Santana é um patrimônio. Feira de Santana tem esse privilégio hoje de dizer assim, olha, Maria Quitéria nasceu aqui com a gente, então trazer um pouquinho essa história para a Feira de Santana para exatamente servir como ponto referencial à nossa história e orgulhar todos nós somos filhos de Feira de Santana. Muito obrigado pela sua vinda aqui, doutor João Batista. Obrigado, Dilson, obrigado aos seus ouvintes, obrigado à sua equipe, que Deus continue nos ajudando. Amém. 8h08.